Olá, caríssimos amigos, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Michele Souza, eu sou mãe homeschooler, estudante ainda, né, a respeito do tema de educação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre educação clássica. É um termo que está bastante em alta, principalmente no meio de pais homeschoolers. E, na verdade, é um termo que está sendo tratado de uma forma bastante equivocada, né? Dentro da educação clássica, a gente pode dizer que tem algumas correntes atuais, né, que estão usando o termo, mas que não nos remetem à verdadeira educação clássica, né? Uma das correntes é de Norman Adler, que tem um método, né, como ler livros. Nos Estados Unidos é um método bastante difundido, que se chama educação liberal. Uma outra corrente também é da Dorothy Sayers, que imita bastante, né, a educação clássica, inclusive o nome é Classical Education, porém em nada se compara à educação clássica, né? Inclusive a Dorothy fala que a criança tem estágios gramaticais, né? Então isso nunca foi dito, né, na antiguidade, que a criança, por exemplo, tem fases de memorização, enfim. Vamos então ao que realmente é, né, a educação clássica. Podemos então falar de 7 artes liberais, né? Temos o Trivium, que é onde tratamos da retórica, né, sequencialmente da gramática, depois da retórica e por último da dialética ou a lógica. E também temos o Quadrivium, onde compreendemos os números, né, no espaço, no tempo, e aí tratamos em suma da aritmética, da geografia, da geometria, da música e da astronomia. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da gramática, que é a arte de falar e escrever bem. Na antiguidade, as crianças, né, principalmente na Grécia Antiga, já tinham Homero decorado, memorizado, antes mesmo de saber ler e escrever. Depois, na era medieval, as crianças portuguesas, né, trazendo agora para o nosso idioma, já tinham versos de Camões, né, dos Lusíadas, os sonetos mesmo, memorizados, antes também de ler e escrever. Aos 10 anos, as crianças já dominavam esses poemas. Então, o que é a gramática? Ela não é simplesmente um apanhado de materiais, ou de matérias, ou de informações a serem memorizadas, mas sim o estudo mais amplo e complexo da língua, né, materna. Então, por exemplo, a criança que está inserida na língua portuguesa, ela precisa conhecer a fundo a sua linguagem, né, para depois avançar em outras matérias. Então, o que é o Trivium? O Trivium é o estudo da linguagem. As 3 classes dentro do Trivium, elas são uma unidade de linguagem, né? A gramática, ler e escrever bem; a retórica, comunicar-se bem, né? Antigamente se dizia que era a arte de persuadir, mas Platão já nos disse que não é isso, e sim comunicar bem. E por último, a dialética ou a lógica, que é a arte de dissertar e expor bem. Como então é feito esse estudo da linguagem? Através da poesia. A poesia é a forma mais complexa e ao mesmo tempo sucinta de expor a nossa linguagem. Então, quando a gente começa com as crianças a estudar poesia desde muito cedo, desde a mais tenra idade, ela aprende a decifrar aqueles códigos e assim aprende a ver o texto de uma outra forma, aprende as figuras de linguagem. E quando temos isso na teoria, a criança se desenvolve e se torna um adulto que consegue, inclusive, decifrar a vida de uma outra maneira. Então, o estudo da educação clássica, a forma com que se é educado na educação clássica, ela é para a formação plena do homem. Por isso, aqui em casa nós adotamos a educação clássica. E veja bem, a educação clássica não é um currículo. Então, quando a gente fala em educação clássica, as pessoas, a primeira coisa a vir em sua mente é justamente a questão do currículo, porque ainda estamos com este pensamento, né, escolarizado de que tudo precisa-se de um currículo. Mas não.
Então, o que eu faço aqui na minha casa com os pequenos é estudar alguns livros de poemas e utilizamos Cecília Meirelles. E daqui nós partimos depois para o Olavo Bilac e logo em seguida estudamos os Lusíadas. Então, as figuras de linguagem, a análise morfológica é feita em cima, sim, desses poemas, a alfabetização é feita em cima dos poemas, e dessa forma conseguimos partir para as próximas fases da educação clássica. Uma proposta aqui é fazer vídeos curtos, não vou me alongar, e no próximo vídeo falaremos mais sobre as próximas fases da educação clássica. Um abraço a todos, se gostaram desse vídeo se inscrevam no canal, ativem o sino para receber notificações de novos vídeos e deixem suas dúvidas nos comentários. Obrigada!